Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Pode chegar no Arraiá Virtual do quarto ano. Então, infelizmente nós não tivemos o nosso arraiá, né? Mas é só para descontrair um pouquinho na nossa aula de matemática. Então, vocês já me conhecem, eu sou a professora Patrícia Mello, estou ajudando, né, vocês com a disciplina de matemática. Vamos às nossas dicas, então? Olha só, a primeira dica, para você aí que ainda não higienizou as mãos, corre lá que dá tempo. Lava, passa o álcool em gel, né? Eu aqui estou com o meu álcool em gel, a todo momento fazendo a higiene das minhas mãos, né? Não podemos bobear, né, nesse momento. Então, vamos seguir para as outras dicas. Olha só, procurar um lugar tranquilo para que você possa estudar, organize o seu material. Espero que você esteja com a sua apostila em mãos para podermos realizar juntos essa atividade, tá bom? Vamos falar hoje sobre ângulos. Vocês já ouviram falar sobre ângulos, né? Então vamos lá, a definição de ângulos, tá? Lá na apostila de vocês já podem ver que já tem lá os desenhinhos e tal, né? Aqui vou dar a definição e assim vamos descobrir, né, os tipos de ângulos que temos. Então, é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. As retas que formam o ângulo chamam-se de lados. O ponto de onde essas retas partem chama-se vértice. Medimos os ângulos em graus e, dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulo agudo. É todo ângulo cuja medida é maior que zero e menor que 90 graus. Como, por exemplo, essa imagem aí que vocês estão vendo, tá? Olha só, cada reta dessa se chama lado, tá? O ponto A é a vértice, tá? Então, é de onde partiu essa reta. Então, nós temos duas retas e o ângulo dessa figura é de 30 graus, tá? Então, o ângulo agudo, ele varia de 0 até menor, né, de 90 graus, tá bom? Então, vamos seguir para o próximo ângulo. O ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus, tá? Olha só, aqui partiu do ponto A, foi para o ponto B, né? Essa flechinha da ponta significa que é infinito, tá? E o ângulo de 90 graus, aqui marcando, olha só, são duas linhas bem retas, tá certo? Partiu do A para o B e do A para o C, tá? Essa curvatura aqui que define o ângulo da figura, tá certo? O ângulo obtuso é todo ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Por exemplo, olha só, nessa figura nós temos aqui o ponto A que partiu para o ponto B. Então, é uma reta inclinada, né? E do A para o ponto C, tá? Então, ele partiu do zero e foi para lá no 128. Então, o que determina o ângulo é essa curvatura aqui também, tá? Então, essa figura tem 128 graus. Vamos para o próximo. Ângulo raso ou meia volta. É o ângulo cuja medida é igual a 180 graus, tá? Olha só, partiu do A, foi para o B, a reta, né? E do A para o C. Olha só, ficou uma linha reta, onde ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda.
E o que define o ângulo dessa figura é essa curvatura aqui, tá bom? Então, esse desenho tem 180 graus, tá? Vamos para o próximo. Olha só, podemos ter ainda o ângulo nulo, que ele mede de 0, e o ângulo de uma volta com medida igual a 360 graus, tá? Então, podemos ver que a metade aqui dessa figura, ela mede 180 graus, do 0 até 180. Se essa figura, né, no caso, se fizer mais uma volta, ela vai medir mais 180, tá? Que dá 360. E isso até me lembrou uma música. Olha só. Thiago Brava vai te ensinar a dançar rocha. 180, 180, 360. Só para descontrair um pouquinho, né? Então, voltando à nossa aula, né? Então, 180 mais 180 dá 360 graus, tá? Vamos seguir aí com a nossa atividade. Olha só, coloquei aqui alguns objetos, algumas imagens de coisas que vocês veem no seu dia a dia. Vocês têm um caderno aí em casa, a porta, né? Já viram a pizza, né? Já comeram uma pizza e tudo mais. Já cortaram, já viram, né, os pais cortando. Tesoura, né? Sabemos que a tesoura fechada, olha só, tem até uma tesoura aqui, ó. A tesoura fechada, ela não tá medindo, não tá representando nenhum ângulo aqui, tá? Já se a tesoura estiver aberta, olha só, tá? Aqui ela mostra um ângulo, tá? Aqui nós temos também, esse com a bordinha preta é um porta-retrato. Também tem ângulo aí na imagem. E o relógio, olha lá os ponteiros do relógio. Um ponteiro menor no 12 e o maior no 13. Eles tem dois lados, né, retos, e também estão representando um ângulo, tá? Vamos para a próxima imagem. Olha só, eu circulei ali os ângulos das imagens, tá? Eu fiz com uma corzinha mais forte para vocês poderem identificar, tá certo? Olha só, nós temos a porta. Eu circulei bem o cantinho dela. Tem duas linhas retas, olha só, tem essa de cima e essa lateral. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Aqui temos o caderno também. Olha só, assim como a porta, né, que tem os 4 lados, nós podemos ver ali, o caderno também tem 4 lados, que também tem ângulos. Olha só, aqui em cima e na lateral, tá? Também representa 90 graus. Aí nós temos também a pizza, tá? Esse pedaço de pizza, ele está formando um ângulo, tá? Vocês viram que eu até contornei de azul? Olha só, então a abertura, a curvatura ali representada, né, é um ângulo, tá? Que mais? A tesoura, ali eu contornei até de vermelho para vocês verem, assim como eu demonstrei. Olha só, a tesoura aberta, tá? Ela também está representando um ângulo aqui, tá certo? E o porta-retrato também no seu cantinho, parecido com a porta e o lápis. E o caderno, tá? E nós temos o relógio também, contornei de azul, né? Ali as duas linhas retas, que também estão formando um ângulo, tá? E vamos para o próximo. Olha só, o transferidor, ele é o objeto que usamos para medir os ângulos, tá? Olha só, vocês já viram um transferidor, né? Eu tenho aqui tenho dois, na verdade, dois modelos, olha só. Aqui, tá? Vocês podem ver, se vocês tiverem o transferidor na casa, vocês vão ver que ele tem os numerozinhos igual que está mostrando aí no slide da professora. Olha só, eu tenho também esse daqui, ó. Esse também é um transferidor, tá? Aí, nessa foto, olha só, igualzinho essa régua, né, que é o transferidor que eu mostrei para vocês. Parte lá do número 0, aí tem, né, as risquinhas que vão até o 10, 20, 30, 40, 50. Então, é daí
que surgem as medidas de 90 graus, 45 graus, 30 graus, tá? E olha só, do 0 até o 180, olha só a volta que ele dá, tá? Presta atenção aqui, ó. Eu tô fazendo de amarelo, não tá saindo muito reto, mas, né? Então, olha só, do 0 até os 180 graus, tá? Sempre o ponto de partida da figura é sempre nessa flechinha aqui embaixo, ó, que eu acabei de pintar de amarelo. Aqui seria o nosso ponto A, tá? Para iniciar uma figura, tá? Para fazer uma medida. Vamos para a próxima. Aqui eu fiz nessa mesma régua para representar o ângulo agudo, tá? Olha só, partiu aqui do ponto A e veio, né? Começou aqui a reta no 0 e a outra reta foi até o 40. Então, esse ângulo agudo, ele mede 40 graus, tá? Olha só, 40 graus. Aí, no próximo, eu fiz uma representação do ângulo reto. O ângulo reto vai do 0 até o 90 graus, tá? Voltando um pouquinho lá no ângulo agudo, não faz lembrar o pedaço de pizza? Faz lembrar, né? Então, olha só, teremos, se nós cortássemos, né, a pizza do mesmo tamanho, bem certinho, nós teremos vários pedaços com o ângulo de 40 graus, olha só. Aí, o ângulo reto, a porta, né, o caderno, o porta-retrato, todos estavam representando o ângulo reto de 90 graus. Mesmo a porta tendo, né, um tamanho diferente do caderno, nós podemos ter essa noção através do desenho, né, que ela forma 90 graus. Vamos para o próximo. Ângulo obtuso, olha só, parte também aqui do ponto A, começa no 0, né, e vai até o 150. Eu fiz esse exemplo, né, para vocês. Então, o ângulo que determina é a curvatura. Quantos graus tem esse desenho que se formou? Tem 150 graus, tá? Olha só. Para a próxima. Fiz um ângulo raso. O ângulo raso eu fiz representando com a linha preta e até pintei de vermelho dentro, tá? Então, parte do 0 até o 180. Se eu for fazer mais uma volta, teremos 360 graus. Nesse caso, está representando, né? Começa aqui no 0 e terminou aqui no 180. Temos um ângulo de 180 graus, tá? Então, essas réguas, se vocês tiverem em casa, deem uma olhadinha, vai do 0 até o 180. Nós temos também aquela figura, aquele transferidor, que ele é redondo, ele tem as duas partes, acho que vocês já viram, né? Ele é redondinho, então ele é completo daí com os 360 graus, tá? Então, aqui vocês conheceram um pouco dos tipos de ângulos, né, de alguns objetos que, se vocês forem olhar, né, bem, vocês vão perceber que também tem ângulos, tá certo? E agora nós vamos lá para nossa apostila, tá certo? Agora vamos para a nossa apostila em ritmo de festa junina. Olha só, aqui, né, temos a apostila de vocês. Não esqueçam lá em cima da data, né, do dia que vocês estão fazendo essa atividade. Então, eu dei uma explicação geral nos tipos de ângulos, né, para vocês terem o conhecimento, tá? Conforme for, nós vamos aprofundando mais. Agora, nós temos a atividade, olha só. Aqui, ao lado, nós temos a figura. Aqui está contando exatamente aquilo que eu li sobre a definição do ângulo. Ele é feito de duas linhas retas que se chamam de lado, tá? Aqui temos um lado e aqui temos outro lado, né? E o ponto de partida para essas linhas se chama vértice, que é o cantinho da figura, como eu tinha explicado lá nos sólidos geométricos, acho que vocês lembram, né? Então, olha só,
E onde nós medimos, né, o ângulo é essa curvatura aqui. Lembram? Olha só. Então, vamos lá. Repetindo, né, ângulo é uma figura formada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Né? Veja, né, vocês já viram aqui, viram lá também na explicação. Tipos de ângulos, olha só. Aqui nós temos, né, o ângulo reto igual a 90 graus, o agudo menor que 90 graus, o obtuso maior que 90 e menor que 180 e o raso igual a 180 graus, tá? Aqui ao lado nós temos a atividade número 1. Identifique nas imagens abaixo os tipos de ângulos e escreva seu nome, tá? Olha só essa primeira figura. Vocês vão reparar na abertura, né, dela para tentar identificar qual tipo de ângulo que é esse. Será que aqui é ângulo reto? Ele está retinho? Será que é o agudo? Olha só como que é o agudo aqui. Será que é o obtuso? Ele está mais aberto? Será que é o raso? Tá? Então, vocês vão escrever aqui embaixo. Ao lado nós temos um relógio, né, com os ponteiros. Olha só, o ponteiro também está indicando o ângulo. Tá vendo esse desenho aqui do meio? Ali está indicando o ângulo, tá? Então, qual desses ângulos aqui ao lado são parecidos com esse, tá? Então, vocês vão olhar bem, né, nas retas para ver qual que se identifica. Aqui embaixo nós temos mais um relógio, temos também o desenho do ângulo aqui. Com qual desses aqui esse ângulo se identifica? Aí nós temos aqui uma outra figura, aqui, tá? Temos também a marcação aqui do ângulo. Esse desenho aqui está parecido com qual deles aqui ao lado? Vocês vão escrever aqui embaixo também. E aqui embaixo nós temos um retângulo também, tá? Também não, né? Que o de cima é um triângulo. Aqui é o retângulo, também reparem aqui, ó. Aqui temos duas retas e reparem também nesse ângulo aqui, nessas linhas aqui do meio. Qual desses aqui que se identifica? E ao lado nós temos outro relógio. Olha, reparem lá no ponteiro, nos dois ponteiros, tá? Com qual desses ângulos ao lado, que nós temos o exemplo, os ponteiros se identificam, tá? Também vou escrever aqui embaixo. Na número 2, classifique os ângulos abaixo. Também é para vocês colocarem se é ângulo reto, agudo, obtuso ou raso, tá? Sempre prestem atenção nessa linha aqui, ó, da abertura, onde eu estou marcando de amarelo, tá? Aí, olhem na linha como que ela está desenhada e olhem aqui no exemplo, tá? Identificou? Escreve o nome na linha abaixo, tá bom? De cada figura dessas, tá certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês fiquem bem. Até a nossa próxima aula em ritmo de festa junina. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Coloquem a data aqui em cima na apostila de vocês e vamos realizar a leitura de um textinho que está intitulado Bicicletando. Numa tarde ensolarada, João e sua mãe saíram a passeio pelas alamedas da vizinhança em direção à praça. João se divertia pedalando a nova bicicleta que ganhara de Natal, enquanto sua mãe
admirava-o com orgulho. Lá chegando, a mãe acomodou-se em seu banco predileto, enquanto João circulava animadamente ao redor da praça. Por alguns instantes, a mãe não o enxergava, oculto pelas grandes árvores, mas ficava sossegada, pois conhecia a habilidade de João. Cada vez que passava pelo banco da mãe, João acenava, e ela olhava-o envaidecida. Depois de passar várias vezes pela mãe, o menino resolveu demonstrar aquilo que tinha aprendido. Olhe, mamãe, estou dirigindo a bicicleta sem uma das mãos. Muito bem. Alguns minutos depois, o filho volta dizendo: Mamãe, sem as duas mãos. E a mãe, apreensiva, lhe diz: Cuidado, querido, não a deixe embalar na descida. Mais alguns minutos e ela se vira à direita para vê-lo, vindo em sua direção, agora equilibrando-se sobre a bicicleta. Veja, mãe, sem um pé. E na volta seguinte, mãe, sem os dentes. Pobre Joãozinho. Então, aqui nesse textinho, né, tá contando um menino que ganhou a bicicleta e foi sair, né, passear pela vizinhança, perto da sua casa, em direção à praça. Foi junto com a mãe ficou olhando, enquanto ele ia brincando com a bicicleta, ele ia pegando habilidade, ia ficando mais fácil e ele ia cada vez se arriscando mais. Tirou uma mão, depois tirou a outra, depois se equilibrou só com um pé. E daí o que será que aconteceu? Que ele voltou e falou que estava sem os dentes. Como será que ele perdeu os dentes, né? Número 1. Marque X na resposta certa. O texto fala sobre aventuras de João com sua bicicleta. O texto está falando sobre isso? Se for, marca X. Está falando sobre o tombo de João? O texto inteiro está falando sobre o tombo do João? Ele está falando sobre a mãe de João? Está contando como ela é? É isso que está falando no texto? Os costumes dela? Ou está falando da vida de João? Tudo o que ele fazia? Vejam o que mais se encaixa, né, no que a gente acabou de ler e marcam X. Letra B. A história acontece numa rua movimentada. Fala que tinha muitos carros e ônibus e caminhões passando o tempo todo nessa rua. Num parque da cidade, tá? Eles estavam em um parque, lá cita um parque, numa praça ou numa vila. Marquem um X também, no que se encaixa melhor. Letra C. A mãe de João estava apreensiva porque, ou seja, ela estava com medo porque ela estava preocupada. Porque o menino não queria ir embora? Ele queria só ficar brincando e não queria ir para casa mais? Ela estava apreensiva, porque o menino poderia cair da bicicleta? Ela ficou com medo dele cair, por isso que ela ficou preocupada? Ou ela ficou preocupada porque o menino desapareceu? Foi para trás das árvores e não saiu de lá mais. Quando ela foi ver, ele não estava mais lá. Será que foi isso? Ou o menino não sabia andar de bicicleta? Ele não conseguiu andar com a bicicleta? Ele não saiu do lugar? Letra D. O texto termina dizendo: pobre Joãozinho. Por quê? Por que fala pobre Joãozinho? O que está querendo dizer com essa expressão? Que o menino quebrou a perna? Que o menino chorou para a mãe? Ou que o menino caiu da bicicleta e quebrou os dentes? O que será que aconteceu com ele? Que foi usada essa expressão, né? Essa expressão que mostra pena, que mostra dó, né? Que tá com dó de alguém. Pobre Joãozinho. Por quê? Porque ficaram com dó dele. Letra E. O nome João é um substantivo próprio ou comum? Nós já falamos sobre substantivos próprios e substantivos comuns.
Mas vamos relembrar. Ó, substantivos próprios são aqueles que dão nome de pessoa, nome de cidade, de marcas, e nós escrevemos sempre com letra maiúscula, certo? E o substantivo comum é o que nomeia seres, né? Vários seres de uma mesma espécie, objetos, por exemplo, cadeira, mesa, garfo, bola, caixa, são substantivos comuns. Tem vários objetos, então nós escrevemos com letra minúscula. Animais, se fosse colocar gato, cachorro, girafa, são substantivo comum. Agora, se eu fosse dar um nome para esse cachorro, o cachorro se chama Totó. Totó já é um substantivo próprio, que é o nome daquele cachorro, certo? Então, a palavra cachorro é um substantivo comum. Totó é um substantivo próprio. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta lá para a professora, tá bom? Então, vocês vão marcar João. Vamos ver se é um substantivo próprio ou comum e marcar um X aqui no adequado. Letra F. A palavra bicicleta é um adjetivo ou é um substantivo comum? Substantivo comum eu acabei de explicar o que é. E adjetivo é o que dá característica para as coisas, né? Bonito, feio, alto, baixo, grande, pequeno. Então vejam, se bicicleta é um adjetivo, tá dando característica para alguma coisa, ou é um substantivo, tá? E marca X. Número 2. Acentue a vogal da sílaba tônica das palavras. Sílaba tônica, a sílaba mais forte. Acentuar é colocar o acento. Pode ser o acento agudo ou o acento circunflexo. Acento agudo é aquele que é um risquinho, que deixa o som da vogal no som aberto. Por exemplo, se eu colocar um acento agudo na letra E, vai ficar E. Por exemplo, na palavra pé. Se eu colocar o acento circunflexo na vogal E, vai ficar E, com o som fechado. Por exemplo, na palavra IP. Entenderam? Isso também dá para fazer com as outras vogais, A, O. Então, vocês vão acentuar, colocar o acento correto, vejam qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e colocar o acento. Percebe se é aberto ou fechado o som. Chá, trânsito, música, inglês, 3 e você. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta para a professora lá da sua turma, certo? Então, até mais. Tchau, tchau.